Em 2023, como forma de promover Aranhaverso, foi anunciado um spin-off que basicamente contaria a história do Octopus indo pro corpo de uma criança. E quando vi isso, eu não podia me importar menos, até porque isso parecia ser mais uma ideia de japonês estranho. Tipo, um adulto, ainda mais um vilão no corpo de uma criança. Eu falo mais disso depois. O ponto é que eu vi isso e em seguida eu esqueci. Até que um bom tempo depois, eu acabei encontrando esse mangá enquanto navegava por aí e me bateu curiosidade. Ainda mais porque, embora isso parecesse uma bomba, podia ser um entretenimento divertido de ver. E como eu também sou meio apreciador de coisas ruins, eu acabei finalmente resolvendo dar uma chance pra ele. E cara, que mangá curioso. O mangá começa com o Dr. Octopus enfrentando o Homem-Aranha. Após ser encurralado, porém, ele solta seus braços em pleno ar, caindo. Mas antes que atingisse o chão e algo fatal acontecesse, ele pede para uma IA acoplada no último braço que estava para ativar um backup de emergência, mandando sua consciência para outro corpo. Isso a IA faz, fazendo ele acordar no corpo de Okutamiya Otoya, uma garota que se acidentou após tentar resgatar um gatinho que seria atropelado. A vida dessa garota é um desastre, principalmente na parte escolar, onde ela sofre um bullying muito pesado. E só de ver isso e se identificar, Octopus chama seus braços em uma versão portátil, que é uma mochila, e ataca os alunos que fazem bullying com Otoya. Porém, antes que ele fizesse algo mais sério, ele sente garota impedindo, e em seguida, ele foge da escola. A partir daí, ele se explica pra garota e cria um dispositivo que permite que ela e Octopus possam trocar quem está controlando o corpo. Agora, o objetivo de Octopus se torna procurar uma forma de recuperar o seu antigo corpo, enquanto também tenta dar apoio à vida dessa garota, mesmo que ela seja relutante quanto a isso. Bom, com a proposta dada, pra começar eu quero falar da Otoya. Pra minha surpresa, ela não é construída como daquelas crianças esquisitas de animes que estão lá só pra japonês sexualizar. Na verdade, o mangá é totalmente clean de sexualização de qualquer tipo, principalmente das crianças, o que é ótimo. Mas essa garota é tão inocente, mas tão inocente, que ela é burra. E não uma burra engraçada, é uma burra irritante. A Otoya é aquele tipo de personagem que, se tropeçar no chão porque se desequilibrou, vai pedir desculpa pra quem tá perto pelo barulho. Ela fica procurando justificativa pra todo mundo ser ruim com ela. Isso é muito irritante. Já me aprofundo mais nisso. Ela é tipo uma versão imbecil do Homem-Aranha, que, ao invés de saber que tem pessoas boas e pessoas ruins no mundo, acha que todo mundo é bom incondicionalmente. Eu acho que a interação dela com Otto, entretanto, quando não tem foco nela sendo uma idiota, é muito bonitinho. É legal ver que ele não é um completo maluco. Muitas vezes ele faz coisas boas de forma honesta, e parece que a Otoya realmente tá mudando ele. Em dado momento, ele tem toda a possibilidade de mudar de corpo, mas decide ficar com ela pra ajudar, mesmo que a situação em si não diga respeito a ele. Dá pra ver que isso tá encaminhando pra uma redenção. Aliás, tem uma sacada muito genial nesse mangá, que é o Otto cortar o cabelo dela pra um estilo tigela, e é simplesmente intancável, porque quando ela tá assumindo, é uma garotinha normal e tal, mas quando o Otto assume, parece que vira um garotinho invocado que fica andando por aí com esses braços e torna tudo muito cômico e bobo. Eu acho maravilhoso. Mas a coisa que mais me pegou nesse mangá foi justamente as pessoas que fazem bullying com Otoya. Porque você imagina que esse pessoal vai ter algum tipo de punição, sendo que o máximo que ocorre é o Dr. Octopus, como eu disse, dar um apavoro nela. Mas isso não rende absolutamente nada, porque essa galera não muda muito de opinião. Inclusive, assim que são soltos, uma dessas bullies aproveita a oportunidade pra agredir a Otoya, de graça. O mangá fica desesperadamente tentando passar pano pra essas garotas, porque não, elas são pessoas injustiçadas, têm histórias tristes. Pra vocês terem ideia do nível, em dado momento a Otoya diz algo que é basicamente: eu não sofro bullying, a Maruko manda me matar, mas ela me dá lanches depois. A Deruji me agride e escreve nas paredes da escola toda pra me matar, e até na minha carteira, mas tá tudo bem, ela não é má, e a minha professora manda me dar bem com elas. É claro que tem como você fazer personagens que são bullying serem interessantes, mas você tem que ter sempre cuidado pra não acabar normalizando o bullying. Geralmente você constrói esses personagens de forma que eles não sejam muito extremos, pra assim ficar mais fácil você contornar isso. Sem falar que, antes da redenção de fato ocorrer, muitas vezes se utiliza do fato de que esses bullies não são completamente maus, dando atitudes positivas pra eles e lentamente fazendo com que essa personalidade ruim vá se dissolvendo. O que não é feito aqui. E só pra vocês terem uma ideia, deixa eu passar rapidinho por cada uma dessas personagens. Primeiro, a Deruji. Ela foi abandonada pelos pais e tem que cuidar dos irmãos sem ter um emprego ou algo parecido pra pegar comida. Porém, um senhorzinho de uma loja ajuda um pouco dando o que ele tem, embora a filha dele seja contra. Em dado momento, a irmã dela diz que sofreu bullying por não ter dinheiro pro lanche, e a Deruji rebate, dizendo que ela devia ser aquela que acerta primeiro as pessoas antes que elas acertem, dando a entender que ela mesma aprendeu isso após ter sofrido bullying, principalmente porque ela é pobre e não tem os pais. E quando a irmã diz que não quer brigar, ela diz que vai dar um jeito pra que isso não aconteça. Em seguida, nós vemos ela procurando
dinheiro em uma daquelas máquinas de comida, mas ela não consegue muita coisa. Entretanto, atrás dela, ela encontra uma carteira cheia de dinheiro, e ao tentar usar esse dinheiro na loja de conveniências que o senhor previamente citado dava comida pra ela, ele e a filha aconselham a ela a dar o dinheiro à polícia. Ela o faz, mas os donos desse dinheiro, que não era limpo, aparecem, e um deles começa a bater nela, dizendo que se não devolvesse o dinheiro, a mataria, e a mesma não responde, dando a entender que ela não se importa, e fica feliz que pelo menos a polícia podia dar um pouco desse dinheiro e a irmã dela poderia comer na escola. Mas antes que o pior aconteça, Dr. Octopus aparece e a salva. Tudo isso é pra tentar humanizar essa personagem. Eles dão um passado, um trauma, pessoas que ela protege e tudo mais. Mas, sério, como diabos eu vou me sentir conectado a esse lixo de pessoa? Veja bem, quando eu tô à volta do hospital após 3 dias acordada, a única coisa que ela faz é falar com a garota que não faz mal a literalmente ninguém. Devia ter morrido. Além do que eu já comentei dela ficar escrevendo nas paredes que a Toya devia se matar. E mesmo depois de ser ameaçada pelo Octopus, ela continua batendo na Toya em toda oportunidade, mesmo que não tenha nenhum motivo. Fizeram a Toya a rainha da coitadolândia. Ela é gentil, quieta e não se envolve em nenhum problema, principalmente pra não preocupar sua tia, que tem coração fraco. Eu vou simpatizar como com esse ser sendo agredido do nada? Ela é burra? É, mas eles não justificam. Se eles queriam dar uma redenção, não era melhor fazer esse esterco humano pelo menos para logo depois do primeiro apavoro do Octopus e pedir desculpas? Ao invés disso, a porra do Toya que pede desculpa pra ela. E nem é brincadeira, ela literalmente caga pra ajuda e diz nem um obrigado. Depois disso, tem a Taka. Eu não falei muito dela, mas basicamente, ela era amiga de infância da Toya. Só que depois da morte do pai dela, que ocorreu junto da morte do tio da Toya, ela se fechou e começou a tratar o Toya que nem lixo, sem grandes motivos. Sim, só tem gente boa nesse mangá. Digo, ela tem um lado mais pesado. Antes de morrer, uma empresa roubou tudo que o pai dela lutou pra construir, basicamente destruindo tudo da vida dela. Mas a Toya não tinha nada a ver com isso. O tio dela era inclusive advogado dele, e um bom advogado, pelo que a história mostra. Mas, pelo menos, a Taka é uma vilã. Embora a síndrome de Estocolmo da Toya ataque e ela fique elogiando, passando pano pra ela por ser anteriormente uma amiga de infância. E tem a Maruko. Ela simplesmente manda a Toya se matar. Ela nem tem história triste. Na real, o mais próximo disso é que ela desistiu do teatro por ter medo de virar só mais uma lá. Mas tipo, isso nem afeta ela. A mesma mostra tá cagando pra isso e diz que desiste fácil mesmo. Ela é genuinamente só escrota por ser. Tanto que essa desistência dela acaba afetando uma outra pessoa, a Kirika, que fica totalmente perturbada, pois de frente da Maruko, ela adorava o teatro. Foi prometido que elas fariam isso juntas. Elas eram boas justamente pela sua união. O maior ato de bondade da Maruko é basicamente mandar um a gente se fala mais tarde, beleza? E a mina fica tranquila. Inclusive, ela quase topa alguém fazer lavagem cerebral na Kirika. É muito surreal como essa personagem escrota. Só que aí, depois de aventuras nada coerentes, a Maruko e a Deruji se tornam amigas da Toya. Sim, amigas! Elas participam das discussões do Octopus e de certa forma ajudam, e acabam virando meio que protagonistas do mangá. E o mais intancável é que pouco depois disso, quando a Toya é sequestrada, elas têm uma página de discussão onde elas até se negam a chamar a Toya de amiga, após, entre aspas, a redenção dela. Que bosta de relação é essa? E só pra encerrar esse tópico, enquanto eu pesquisava sobre o mangá, eu descobri que a mesma pessoa que escreve ele, escreveu Boku no Hero Vigilantes. Um mangá onde no primeiro capítulo, uma gangue tenta abusar de uma das protagonistas e poucos capítulos depois, eles se mostram boas pessoas, não pedem desculpa nem nada, mas geral trata eles como de confiança. E eu pensei, tá! Finalmente saindo disso, como temos Homem-Aranha no nome, vamos falar dos Homens-Aranhas aqui. E sim, tem mais de um. Primeiro o principal. Quando eu tava lendo o primeiro capítulo e eu vi o Doutor se jogando, eu jurei que eles iam fazer com que o Peter simplesmente deixasse ele cair, pronto. O que não é o que o Aranha faria. Isso já me fez pensar que eles iam cagar o personagem. Mas não, no mesmo capítulo nós temos o Octopus procurando um vídeo da luta. E vemos que o Peter, assim que o viu cair, deu tudo de si pra salvar a vida do Octopus. E ele conseguiu. Afinal, o corpo dele ficou bem. E ele só ficou em coma porque a consciência dele tá na Toya. Inclusive, a gente também tem um diálogo dele visitando o hospital e feliz que o Octopus tá vivo, reafirmando seu compromisso de proteger a vida de todos, até dos seus inimigos. É um Aranha super fiel, é excelente. Embora o nome dele esteja no título, ele não é o foco aqui, aparecendo bem pouquinho. Depois do primeiro capítulo, a gente tem algumas menções dele, mas ele só volta de fato pra prender um criminoso depois, que se relaciona um pouco com o plot. E fica meio que por isso. É o nosso anjo Peter Parker na sua mais pura essência. Depois disso, nós somos apresentados no capítulo 2, quando o Dr. Octopus rouba um equipamento que podia transferir sua mente de volta pro corpo original a uma mulher-aranha do Japão. Segurem esse nome, Sakura-aranha, que é um nome tenebroso. É só que alguém pensou, o que tem Japão? Tem Sakura, né? Mas que, tirando esse nome, também é surpreendentemente uma personagem bem legal. Ela luta com o Dr. Octopus e perde por falta de experiência, e é quase levada de rasa pra cima por ele. Eu não comentei, mas esse Octopus tem um ódio surreal e caricato por qualquer aranha existente. Quando ele vê a Sakura e ela pega o equipamento das mãos dele, o maluco fica irracional. A Toya, porém, impede que ele a machuque. Enfim, a Sakura, ou Haruka, nasceu da forma clássica, aranha radioativa e coberta de alguém que ama. Aqui, o pai dela. Daí é a mesma coisa de sempre. Cria roupas, lançadores, lutou com o pessoal, até que foi
parar em outro universo que ela não sabe nada sobre e nem como exatamente ocorreu, o que quer dizer que ela tá sem casa e confusa. Inclusive, fazendo as pesquisas pra esse vídeo, eu vi que ela fazia parte do mangá do Deadpool Samurai. Eu nunca li isso e também não pretendo ler, mas tá aí a curiosidade. Nisso, o Ota acaba deixando ela ficar em uma das bases dele, e, como eu comentei, ela acaba pegando o dispositivo do Octopus, que é roubado dela depois. Por conta disso, ela acaba ficando responsável por procurá-lo. Então ele dá essa base pra ela ter os meios de procurá-lo. Ela é com certeza a coisa mais saudável desse mangá depois do Peter. Só não é tanto assim, porque depois de ser quase morta pelo Otto, ela perdoa ele muito facilmente e ainda elogia ele. Pois é, não tem como ser mentalmente estável nesse mangá. Bom, saindo de tudo isso, vamos pro plot que se desenrola após toda essa ladainha. Basicamente, a máquina que o Octopus usaria pra voltar pro seu corpo é roubada por ninguém mais, ninguém menos que Taco, pro superior Homem-Aranha. Sim, ele existe. Basicamente, na trama, de forma meio incoerente, ao usar o backup de mente, o Octopus foi pro corpo da Otoya, mas isso foi identificado como um erro. Então, um clone dele foi criado com o DNA do Octopus e do Peter, além das memórias da época do superior Homem-Aranha. Sabe, aquela fase das HQs onde o Ock queria provar ser um herói melhor que o Peter. Ele tá trabalhando junto da Taka pra acabar com as companhias da Cross. Foi basicamente a responsável pela morte dos pais dela que eu comentei anteriormente. Uma coisa interessante é que temos falas referenciando esse tempo de herói do Ock, mas, ao mesmo tempo, essa versão superior parece menos heróica do que deveria. Digo, ele cita o fato que tem gente que quer proteger, quer ser um herói, mas ao mesmo tempo, ele ataca crianças como se fossem grandes vilões e propõe fazer uma lavagem cerebral na Kirika. Sendo que, me corrija se eu estiver errado, ele deixa de ser assim justamente quando vai entendendo todo o lance de responsabilidade do Peter. E como esse Otto já tem o próprio núcleo, ele devia ser justamente essa versão, que já compreende isso. Aí, ele fica parecendo só uma tentativa de reproduzir uma pessoa que acha ser um herói, mas só é um escroto disfarçado. É meio estranho, mas rende umas coisinhas legais de vez em quando. Tipo essa cena do Octopus confessando que desistiu dessa vida porque ele não aguentava o que o uniforme representava. Ao fim da edição 16, ele vai até Otoya e suas amigas de moral duvidosa, basicamente manda elas ficarem de fora do caminho dele, onde meio que temos uma tentativa de humanizar mais a Taka. Dito isso, conseguiriam essas garotas impedir esses vilões de acabarem com as indústrias da Cross? Eu não sei. A verdade é que eu não li o mangá todo, porque eu simplesmente não pude. Eu comecei a ler porque eu o encontrei em português, mas eu não fazia ideia de que a scan estava extremamente atrasada. Então li basicamente algo incompleto que está sendo atualizado de século em século. E tem os capítulos em inglês, mas eu meio que não sei inglês. Então eu só pude ler 16 capítulos. E ao que parece, a história já se encerrou com seus 27. E aqui eu parei justamente quando o plot estava começando a se encaminhar. E eu sei que isso pode parecer desonesto, criticar uma obra antes de ver a parte supostamente boa dela. Mas aí, a culpa não é minha. Se a obra demora 16 capítulos pra ficar boa, isso aí é simplesmente culpa dela, não minha. Com tudo isso, o meu veredito final aqui, o mangá Octopus Girl é um mangá ruim. Ele normaliza o bullying, cria relações de personagens ruins em que é impossível simpatizar com eles, tem adaptações fracas dos personagens, com exceção do Peter no máximo, e principalmente tem uma premissa que demora pra vir e que tem grandes chances de ser mal escrita. Não é algo que vale a pena o seu tempo.